Boa noite. Vamos começar mais uma live. Estamos terminando, né? Estamos terminando aí nossa sequência de lives. Logo, logo não teremos mais as lives do jeito que está indo. Está sendo bem legal porque tem ajudado muitas pessoas e isso é o mais importante de tudo. E hoje vamos falar de uma coisa que as mães vão adorar, a relação da gestação e o ganho de peso. O que tem a ver, se realmente tem a ver ou não, se tem como prevenir isso, e isso é bem legal. Tá? Eu já estou mandando os aviõezinhos, né, como de rotina, já mando para uma galera aí para ver quem vai entrar, quem não vai. E esses aviõezinhos servem para convidar pessoas e ajudar com que mais pessoas venham. E eu vejo que a doutora Paula já até está aqui. Pessoal, eu vou falar para vocês que a doutora Paula está entrando aí. Não fala nada não, espero que eu ainda vou te apresentar, hein, doutora? Existem pessoas que rapidamente ganham um carinho da gente, né? Não só pela competência como médico e tudo mais, mas a forma humana de pensar. E aqui eu estou com a doutora Paula, que é uma pessoa extremamente simpática, o sorriso dela já diz isso, né? E hoje ela vai estrear em lives, vai ser, acho que a primeira live, né, que você nos contou. Então, isso vai ser muito legal, vai ser muito bom trabalhar contigo. Hoje eu estou fazendo a live daqui dentro de casa. Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Luciana. Adorei o convite, tá? Tô estreando hoje, né? Também tô em casa, porque esse horário ficar no consultório para voltar para casa muito tarde. Mas eu também tô estreando aqui na live, tô muito agradecida pelo convite. E é um tema que eu abordo todos os dias no meu consultório, então é uma coisa muito natural para mim, né? E graças a Deus eu tenho feito um trabalho bem pesado em cima das minhas gestantes. Elas brincam muito comigo que eu sou terrorista pessoal delas, mas vai ser uma delícia falar sobre esse assunto e conscientizar, né? Conscientizar tanto as gestantes como as tentantes sobre esse processo todo de preparo e os riscos que a gente tem da obesidade na gravidez, né? Porque cada vez mais isso está impactando em complicações, tanto na gravidez como na vida adulta dessa criança, né? Isso é verdade. Então, pessoal, vocês que estão assistindo aí, vocês que são mães, que ganharam peso após gestação, conhecem pessoas que são mães agora ou que estão tentando, já manda o aviãozinho aí, chama essa galera, porque hoje eu vou botar fogo aqui. A gente vai conversar, né? Temos só 30 minutos, como de praxe, e nesses 30 minutos a ideia são lives extremamente objetivas, então traz essa galera aí para nós, viu? Para a gente compartilhar algumas ideias. Conta um pouquinho da nossa história, da sua história, conta um pouquinho da formação, Bom, por que tratar gestante, me conta um pouquinho disso. Bom, eu sou ginecologista, né? Eu me formei em 2006. Desde 2007 eu entrei na residência de ginecologia em Marília, na Estadual de Marília. E desde então, né, eu trabalho com a área de ginecologia e obstetrícia. E isso é uma área que é apaixonante, porque a ginecologia você faz a parte clínica e a obstetrícia você faz bastante a parte cirúrgica, né? E eu gosto muito de contato com o paciente, eu gosto muito de conversar com o paciente, eu gosto muito de explicar bem detalhado, e isso é uma coisa que me traz, né, inspiração, disposição e vontade. E essa questão de cuidar de gestante, como que a gente vai mudar uma geração se a gente não mudar como as crianças nascem, né? É extremamente importante que a gente tenha essa visão de que a gente pode mudar o futuro da saúde desses adultos dentro da barriga. Então, isso é muito importante, que essa visão de estar cuidando sempre, não só das que estão tentando, mas da gestante que já chega, na maioria das vezes, para a gente já, né? Eu falo que elas já chegam com Kinder Ovo recheado, né? Então,
Eu falo para elas, vamos rechear o Kinder Ovo, mas algumas já vêm com ele recheado. Então, a partir daí, a gente tem que orientar o que deve ser feito, como deve ser feita essa suplementação, até onde a gente deve chegar. E é um acompanhamento multidisciplinar, porque eu não consigo fazer um trabalho sozinha. Eu preciso da nutricionista, eu preciso da psicóloga, eu preciso do preparador físico, eu preciso de uma gama de profissionais que possam conscientizar essa paciente que ela precisa se cuidar cada vez mais na gestação. Aquela falsa ideia de comer por dois, né, que a gente tinha antigamente, a gente tem que levar em consideração que não é assim. A gente tem que ter uma qualidade do que é ingerido, a gente tem uma qualidade de nutrientes, porque isso pode, na maioria das vezes, principalmente no Brasil, as nossas gestantes, elas têm uma deficiência nutricional muito grande. Isso repercute tanto no ganho de peso fetal, quanto na qualidade da saúde desse bebê. Porque hoje a gente tem visto que cada vez mais tem crianças com déficit cognitivo, deficiência de aprendizado, e muitas vezes isso pode melhorar esse prognóstico se tiver uma correção intraútero, né? Pessoal, isso é muito legal. Se a gente tiver consciência de que a gente não é o que a gente come, sim o que a gente absorve, e tudo aquilo que a gente põe no nosso corpo vai fazer parte da nossa constituição. Quando a gente fala de um feto, de uma criança que está em desenvolvimento, isso tem que ser levado muito mais a sério. Então é lindo demais seu trabalho, porque você cuida de duas pessoas ao mesmo tempo, né? A ansiedade é dupla, né? Tem de entregar, é maior ainda. Isso é bem legal, eu gosto muito. Eu brinco, hoje eu estava falando com um paciente que eu adoro casos complexos, mas essa complexidade toda aí é melhor para você mesmo, né? Essa parte é para quem está acostumado. Bom, vamos entrar aqui nas nossas conversas. Como sempre, pessoal, eu separo algumas perguntinhas e dentro dessas perguntinhas, para botar na fogueira sempre quem está sendo entrevistado, vamos lá. Existe essa questão dessa conversa de gestação e ganho de peso, né? E já existe essa história, e é uma coisa que a gente é notória mesmo, a maior parte dos pacientes fala assim, olha, eu tinha um peso normal, tal, de repente, depois que tive meu filho, descambou, comecei a ganhar peso. Bom, a minha pergunta eu já vou direto para a prevenção. Quanto tempo antes eu devo me programar para engravidar? Eu tenho que preparar meu corpo como se fosse um templo, como se fosse um terreno para uma boa plantação. Quanto tempo Exatamente. antes eu tenho que começar? O ideal é que a paciente tivesse um preparo, tanto nutricional quanto metabólico, um ano antes da concepção, e que 6 meses antes da concepção ela tivesse essa estabilização no peso, tá? Isso é muito importante para a gente poder ter realmente uma resposta metabólica melhor. Olha, eu recebi uma visita aqui agora, tá? Não sei se vocês viram passando aqui uma visita, tá? Isso porque eu avisei a casa inteira que era para segurar todas as crianças na sala. Não, é E mesmo perfeito. assim, tem uma visita aqui. Minha filha entrava direto nas minhas lives. E Agora ela não entra ele mais. tá achando super engraçado. Agora isso aí. Bom, é assim. O ideal é que a gente prepare esse terreno biológico para essa concepção. Porque nós, principalmente as mulheres, nós somos regidas por hormônios. E se os nossos hormônios não estão em bom funcionamento, se o nosso metabolismo não está em bom funcionamento, a gente tem uma predisposição maior a ter infertilidade, a ter disfunção, né, hormonal. E muitas vezes a gente não consegue ter essa concepção de forma adequada. Então, isso aí é muito importante que a mulher ela tenha a ideia de que para você plantar uma semente, seu terreno tem que estar bom. Para ele germinar em boa qualidade, você tem que preparar esse terreno biológico. E muitas vezes eu oriento as pacientes, você tem que tirar toxinas, você tem que tirar produto industrializado, você tem que fazer alguma correção da sua alimentação, tanto corrigindo a parte intestinal quanto o sono, tudo é extremamente importante, tudo está conectado. Então, uma paciente que vive um nível de estresse muito alto, uma paciente que faz uma alimentação muito rica em fast food, em produto industrializado, em refrigerante, ela vai ter uma repercussão, ela pode não perceber isso agora, mas ela vai ter uma repercussão nessa gravidez, porque ela vai estar fazendo uma memória genética dessas células que ela tem e ela vai transferir isso para a criança. Então, é importante que a gente tenha uma perda de peso significativa, mas que tenha uma manutenção desse peso pelo menos 6 meses antes da concepção e tenha uma suplementação, porque quando você tem uma perda de peso importante, você tem um déficit também nutricional. E um déficit de micronutrientes e macronutrientes. Então, quando você se prepara para engravidar, você tem que ter uma reserva. Porque quando você descobre a gravidez, você já está grávida pelo menos 4 semanas. Então, esse embrião
embrião já está usando o seu corpo, ele já está nutrindo do que você tem, o que você não tem há 4 semanas. E esse processo, até a nona, até a 12ª semana, é a fase mais importante da gestação. E muitas vezes as mulheres já chegam, sabe, descobrindo a gravidez com 3 meses. Só que, na verdade, esse embrião já está fazendo todo, já está tendo toda essa multiplicação celular, essa formação desse sistema neurológico, esse sistema todo já está sendo formado até 12, 14 semanas. Então, é uma fase tão importante que muitas vezes ela não é avaliada de forma correta. E Certo. isso vai repercutir nessa implantação dessa placenta, que vai repercutir na passagem de nutrientes para esse bebê, que vai ser um bebê que pode ter um risco maior de restrição de crescimento, que pode ter um déficit cognitivo, um processo imunológico, alterações cardiovasculares, tudo isso, e até mesmo uma criança que pode ter uma predisposição a uma obesidade. Então, essa memória vai junto. Por isso que o ideal é que a mulher se prepare, né? Que ela, assim, eu estou pretendendo engravidar. Vamos um ano antes fazer atividade física, mudar a alimentação, fazer um equilíbrio dos seus nutrientes, vamos fazer uma coisa legal, vamos manter 6 meses, né? E aí você programa uma gravidez de qualidade. Mas a nossa realidade, infelizmente, não é essa, né? Muitas vezes as coisas são atropeladas e já chegam, né, na nossa mão, já com a concepção. Mesmo assim, é possível fazer um trabalho legal. A partir do momento que você chega para a paciente e ela declara que ela descobre que ela está grávida, fazer uma consciência de que ela não faça uso de tanto produto industrializado, né? Principalmente corantes, conservantes, pesticidas, se possível, alimentação orgânica. É importante que a gestante coma uma diversidade de alimentos para ela ter uma microbiota mais rica, para isso vai passar para o bebê. Essa microbiota ela vai ser importante tanto para a mãe quanto para a criança. Então, esse contato todo vai acontecer, esse binômio que a gente fala, binômio mãe-bebê, é muito importante. E ele se faz necessário a conscientização da mulher em relação ao seu corpo. Eu brinco muito que elas são um filtro de café. Toda vez que eu falo, algumas pacientes podem ser que apareçam aqui, elas vão lembrar disso. Eu brinco muito com elas. Se você tivesse com seu bebê no seu colo agora, você daria o que você está comendo para ele? Aí elas Nossa. entram assim assustadas. Nossa, não. Eu falei, então por que você está dando para ele na sua barriga? Você é o filtro. Você é o filtro dele. Boa. Ele, entendeu? Eu brinco, eu sou terrorista. Eu brinco com as pacientes, eu sou terrorista. Mas eu sou terrorista do bem. Eu falo. Porque é verdade. Você é um filtro, né? Eu costumo falar muito com meus pacientes, e eu achei muito legal a metáfora que você fez, que eu falo assim, quando a gente vai começar um processo de um tratamento, né, independente do que seja, é como se a gente fosse fazer uma plantação. E nessa plantação, primeiro você tira as ervas daninhas. Então, tirar essa parte tóxica, como você citou, ela é muito importante. E depois que você tirou as ervas daninhas, você vai começar a preparar esse terreno para uma plantação. Então, às vezes, você vai ver o que falta de nutriente naquele terreno para crescer uma boa plantação. No ser humano também temos que ver os nutrientes que precisam. Suplementar esses nutrientes para ter uma boa qualidade. E eu achei bem interessante que você citou a questão da fertilidade. Né? E a fertilidade, muitas vezes, a gente esquece. A gente está vendo hoje um mundo, acho que ontem que eu estava citando, que a gente está vendo um monte de pessoas procurando aí fertilização in vitro, outras formas, procurando FIV, porque não conseguem ter uma fertilidade, né? E, no entanto, a gente esquece que Deus fez o nosso corpo perfeito, né? E a gente Ele que estraga ele criou no caminho. a gente que estraga. Então, do ponto de vista da nutrologia, eu até faço alguns acompanhamentos, mas eu queria saber aí de você, né, que já tem um pouco mais dessa questão da visão da mulher, o que a gente pode fazer para melhorar a fertilidade? Bom, primeira coisa é manter uma alimentação adequada, né, uma adequada atividade física regular, ter um índice de massa, né, um índice de massa magra, né, maior, um índice de gordura menor, porque você, querendo ou não, você vai metabolizar a glicose nessa gordura corporal, então quanto maior a massa de gordura, maior a resistência à insulina.
E nosso precursor da obesidade é a resistência à insulina. E do mesmo jeito que essa resistência à insulina, ela pode repercutir na conjugação dos nossos hormônios, porque a gente faz uma conversão negativa quando você tem uma resistência à insulina. E isso na mulher que está acima do peso e obesa, ela tem uma repercussão muito pior, porque isso daí pode fazer com que você tenha uma irregularidade no ciclo, uma dificuldade de fazer um folículo viável, e isso vai prejudicar cada vez mais a concepção. Então, é muito importante que a mulher ela tenha essa consciência de que ela tem que ter uma alimentação ajustada, tem que fazer a restrição do açúcar. O açúcar é o nosso veneno branco, né? É o nosso veneno lícito, porque, infelizmente, ele é o precursor né? Você tem um alto consumo de açúcar, um alto consumo de gorduras, aumenta a gordura corporal, isso causa uma alteração na síntese de insulina, isso aumenta a resistência, gera todo um distúrbio metabólico que vai causar um processo inflamatório celular, que isso vai desencadear outras patologias. Na mulher, a obesidade ela é mais prejudicial porque a gente acaba convertendo hormônio, e isso faz um bloqueio ovariano, tá? Então, muitas vezes as mulheres obesas, elas têm uma deficiência de ovulação, elas menstruam 2, 3 vezes no ano, tá? E muitas vezes elas fazem um ciclo irregular, volumoso, que na verdade é um ciclo de anovulação. Elas começam a ter um pico de estrogênio, levam a um espessamento do endométrio, tem sangramentos horríveis, mas na verdade ela não está tendo um ciclo bom, um ciclo real, uma ovulação perfeita. E isso vai postergando cada vez mais. E aí entra todo esse processo de estresse que a gente vive hoje. Cada vez mais a infertilidade está presente na vida das pessoas, por quê? Junto o estresse, a má qualidade de sono, a má alimentação, toda a exposição que a gente tem a poluentes e produtos, todos os tipos de poluentes, né? Sejam eles radiônicos todos e tudo mais, isso vai repercutir nas nossas células. Então, esse processo todo influencia, né? E cada vez mais a gente está vendo que isso está se perpetuando, né? E a gente sempre orienta que as mulheres engravidem até os 35 anos, porque a gente sabe que a partir dessa idade a gente pode ter uma perda da reserva folicular, e isso pode dificultar uma gravidez natural. Então, se elas não têm pretensão de engravidar até os 35 anos, eu oriento muito as minhas pacientes a procurarem um congelamento de óvulos, porque muitas vezes aos 35 anos elas não têm um parceiro, ou não têm uma vida estabilizada, ou querem investir mais na carreira. Então, tem situações em que a gente pode usufruir da medicina da reprodução, né, para o congelamento de ovos, para postergar essa futura gravidez. Essa questão que você falou da atividade física, da alimentação também, da toda a questão hormonal, a gente pode dizer então que a obesidade ela interfere diretamente na fertilidade. Sim, ela está diretamente ligada, tá? Pacientes obesas têm mais predisposição à hipertensão, diabetes gestacional, infertilidade pela própria questão da conjugação hormonal e também pelo estresse oxidativo celular que elas acabam gerando, né, pela obesidade. E assim, a gente falou da questão da pré-gravidez, tudo, mas pensando na gestação agora, que complicações que eu posso ter hoje naquela mulher que tem um aumento de peso muito grande durante a gestação? O que a gente pode encontrar de problemas? O que isso pode causar no corpo da mulher? Bom, primeiro, exatamente pelo ganho de peso excessivo, a gente acaba tendo um acúmulo de gordura corporal. Isso pode gerar esse estresse todo oxidativo, esse processo inflamatório celular. Isso pode prejudicar, por exemplo, na questão nutricional. Ela pode diminuir o fluxo de passagem de nutrientes para o feto. Isso pode gerar aumento de risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né, que é a convulsão na gravidez. Pode aumentar o risco de diabetes gestacional, que quanto mais precoce na gravidez, maior a repercussão para o feto, que pode causar alterações anatômicas, né, hipoplasia pulmonar e partos prematuros. Muitas vezes são bebês de mães diabéticas, muitas vezes são bebês grandes que acabam entrando em trabalho de parto antes do tempo e podem ter risco de internações de UTI. E as complicações cirúrgicas mesmo, né? As pacientes obesas, grávidas, elas têm 9 vezes mais chances de complicações em partos, né? E assim, internações de UTI, risco de trombose. Então, tudo isso está associado à hipertensão, à diabetes, ao parto prematuro, às complicações relacionadas à parte vascular, tudo isso. Então, assim, o ganho de peso excessivo, ele faz com que o corpo leve uma sobrecarga vascular,
cardíaca e até renal e hepática que pode causar uma descompensação total e pode levar a risco de óbito. Olha só, gente. Olha como que é complexo o organismo humano e olha só esse grau de resposta, né? Nem parece que é a primeira live, tá? Começa por aí. Foi magnífica a sua resposta. O tanto de coisas que se pode ter de complicações e você ganhar muito peso durante a gestação. E assim, não são complicações só para a mãe. Não envolve só a mãe, envolve também a criança. Eu acho que essa questão de ser mãe, né, é se doar demais, né? O homem, o fato de ser pai, eu sou pai, é uma coisa maravilhosa, é sensacional, mas quem doa o corpo é a mãe. Tem todo esse relacionamento com o filho. E pensar no filho é muito importante. Esse ganho de peso, ele exagerado, ele poderia prejudicar, sim, o bebê, né? Como foi citado agora há pouco pela doutora Paula. E aí foge um pouquinho do conceito de ser mãe. Tá certa essa minha afirmação? Ele pode realmente prejudicar o bebê? Sim, ele pode prejudicar o bebê, sim, porque isso pode desencadear, por exemplo, se você começa a ter um quadro de hipertensão, a hipertensão ela não é decorrente só da obesidade, tá? Ela é decorrente da implantação da placenta, a infiltração dela, ela vai jogar toxinas inflamatórias, isso pode desencadear em quem tem uma predisposição, toda essa descompensação. Mas pode, por exemplo, de fazer com que o bebê tenha uma restrição de crescimento. Essa restrição de crescimento, ela pode prejudicar o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento cognitivo, ela pode desencadear patologias na vida adulta desse bebê. Esse bebê pode ter uma desnutrição, tá? E isso vai gerar patologias que muitas vezes são irreversíveis na vida adulta. Então, são pessoas que têm uma lentidão mais de raciocínio, não conseguem. Até mesmo uma pessoa adulta, se você for ver o histórico, ela pode ter uma correlação muito grande com o histórico gestacional da mãe. Uma dificuldade de aprendizado, ter um desenvolvimento na primeira infância mais lento, tudo isso. Por exemplo, uma criança que uma mãe tem uma restrição de crescimento grave, em que começa a ter uma alteração de fluxo placentário, fluxo da artéria uterina e fluxo fetal, tem que ser um parto que às vezes tem que ser na urgência. Muitas vezes essa criança pode ir para a UTI, pela prematuridade, ter complicações na UTI, né? Pode ter necrose intestinal, pode ter cegueira, tem várias coisas que podem acontecer que podem repercutir no futuro dessa criança. A gente pode dizer até que é uma certa irresponsabilidade, né? Essa falta de conhecimento. Às vezes, Luciano, às vezes não são coisas só feitas por. Não são, assim, situações de vontade própria. Existem os extremos de idade, tá? No caso das pacientes, que muitas vezes podem desencadear por um problema genético. E realmente, aquelas que têm uma compulsão e realmente podem, né, desencadear esse processo todo por excessos, mas algumas realmente não é por tanta responsabilidade, mas muitas vezes pela falta também de orientação adequada, né? Muitas vezes é levado meio que de qualquer jeito e tudo bem, você ganhou 10, você ganhou 20, você ganhou 30, entendeu? E não chegou o momento de falar para sua mãe, ó, seu risco é tal, seu ganho semanal é até tanto. Você está passando do limite. Você tem que fazer um acompanhamento com uma nutricionista, você tem que fazer uma atividade física, você tem que fazer um segmento. Assim, eu vejo, não, eu concordo contigo, não é só a questão da mãe, mas o que eu penso assim dessa questão da falta do conhecimento envolve muito mais coisas do que a própria mãe. Envolve a mídia, que poderia ajudar um pouco nisso, as escolas, onde você tem a formação. Nossa, fugiu o nome agora, quando você faz a formação para a gestante, quando ela está grávida, naquele momento, ter mais O orientações. pré-natal, você O diz o pré-natal. pré-natal? Obrigado. A própria questão de alguns ginecologistas não darem todas essas orientações e às vezes nem encaminharem para um nutricionista.
quem diria até mesmo para um nutrólogo, né? Então, existe muito essa questão daquele atendimento, que é um atendimento meio corrido dessa pessoa que precisa de uma atenção. Por isso, assim, você que está me ouvindo aí, é muito importante em alguns momentos. Hoje eu dei uma orientação para uma paciente, né? Que eu coordeno um serviço, além da parte de nutrologia, eu coordeno uma parte de um serviço de cardiologia, e ela me contou, eu falei assim, olha, posso falar para você? Você não vai achar um médico do convênio que vai te dar a atenção que você deseja. Você tem que passar por um médico que vai sentar contigo com calma, vai te atender por uma hora, vai conversar contigo. Não era para mim, tá? Eu estava encaminhando para outra pessoa. E a mesma coisa, se você vai escolher uma ginecologista, poxa, estamos falando com um especialista aqui que entende na parte de nutrologia, entende de GO e pode te dar essa visão. Às vezes, você vai encontrar uma pessoa assim na tua cidade, ou você atende por telemedicina? Atendo. Atualmente eu estou Pronto, atendendo. ter um suporte por telemedicina, isso eu acho muito legal. Então, sigam a doutora, tá? Sigam. Ela posta aí as dicas dela, e isso é bem legal. Cada um de nós que trabalha em nutrologia, gente, a gente tem nichos de especialização. Então, sigam ela, troquem ideia, façam perguntas. Eles podem te incomodar no direct? Claro, claro, estou à disposição. Pronto, Inclusive, assim, eu estou restringindo muito meus pré-natais agora exatamente por conta dessa demanda. Então, assim, o que que eu tenho feito? A partir de janeiro agora, eu não vou estar pegando casos novos, porque eu estou querendo migrar tudo para o particular, porque realmente é muito complicado, porque é uma coisa que demanda. E quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, você tem um conflito interno em relação ao conhecimento que você tem e o quanto você consegue passar. Isso gera um sofrimento, pelo menos em mim, um sofrimento interno muito grande, que chegou um momento que eu tô tendo que, sabe, chegar um momento de falar, olha, eu só posso pegar até tantos pré-natais, porque eu não consigo fazer a demanda, e agora, a partir dali tanto tempo, só vai ser de outra forma, não vou conseguir mais fazer via convênio, porque é complicado. Eu até avisei uma paciente minha hoje que sorte sua que você engravidou antes do dia 31 de dezembro, porque a partir de 1º de janeiro eu não pego mais. Porque é difícil, por convênio é difícil. Eu entendo o colega que trabalha dessa forma, porque você tenta fazer o melhor, mas muitas vezes você também não tem artifícios. Mas quanto mais você estuda, você começa a ver que você entra em conflito, que você quer e você sabe que é possível fazer algo mais aprofundado e direcionado, entendeu? E eu acho que isso vai muito também da paciente também ter essa visão de que ela pode fazer mais por ela também. E assim, a nossa área, né, a gente que gosta, eu amo estudar também, a gente para fazer as contas. Poxa, outro dia eu estava vendo, eu investi mais de 80 mil reais em cursos só esse ano. Só esse Olha, ano. eu não vou falar nada dos meus, senão você também vai cair para trás. Entendeu? Então, assim, você começa a olhar, fora que tem curso que eu vou fazer ano que vem, né? Então, assim, putz, você para pensar, a gente investe muito alto. E, e quando você fala num convênio, você pensa assim, nossa, eu tenho que atender em 20, 30 minutos. Você não consegue, gente, não consegue. Infelizmente, é uma realidade hoje que a gente vai ter que arrumar um jeito de mudar no futuro. Uhum. Dar alguns recados finais, algo que você lembra do consultório, algo que te perguntam bastante, ou algo que você fala assim, nossa, isso aqui eu gostaria de falar para todas as mães ou futuras mães. Tem algum recado que gostaria de dar? Ai, o que que eu quero que todas pensem é, lembre-se, tudo que você consome, você passa para o seu bebê. Tudo, o seu corpo é o seu templo. Se você não souber cuidar do seu templo da forma correta, o seu templo vai deteriorar mais rápido, tá? Você é uma Ferrari. Não coloca um óleo de cozinha na sua Ferrari. Seja, enxergue a sua Ferrari, valorize a sua Ferrari, tá? Porque eu sempre brinco com as pacientes. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? Não é a sua filha, não é seu marido, né? É você. Então, valorize o seu corpo, as suas escolhas. E as que estão tentando engravidar, pense: você daria aquilo para uma criança? Então, não dê para o seu corpo, que vai ser o templo dessa criança. Valorize tudo isso. Faça uma alimentação saudável, evite produto industrializado, procure alimentos orgânicos,
Procure essa linha. Hoje, a facilidade de encontrar produtos nessa área é muito grande. Antigamente era muito difícil, eram caríssimos. Hoje a gente já consegue, entendeu? Busque uma vida mais tranquila, busque ter medite, faça um processo de introspecção, de autoconhecimento. Porque muitas vezes, quando você tem todo esse desequilíbrio, é porque algo dentro de você não está legal. Você tem que tentar buscar esse equilíbrio, porque senão você só vai atropelando a vida, e quando você vê, foi tudo por água abaixo. Né? E eu É, estou aqui à disposição, gosto muito dessa parte nutricional, dessa parte de orientação de gestante. E lembrar assim, o ganho de peso na gravidez vai variar de acordo com o peso que a paciente inicia o pré-natal. Por exemplo, uma paciente de baixo peso, que tem o IMC, que é o cálculo de índice de massa corpórea, tudo vai depender do quanto ela começou. Uma paciente com IMC de baixo peso, ela tem um ganho de até 12, 18 quilos. Uma paciente com IMC de 18,5 a 24, ela tem um ganho de peso de 11 a 16. A paciente que já vem no sobrepeso, ela já não pode ganhar tanto. Então, ela já tem um ganho menor. Ela pode ganhar de 7 a 11 quilos, uma paciente que tem um IMC até 30. Aquela paciente que já tem uma obesidade, por exemplo, ela não pode ganhar. Ela tem que ganhar peso, ela tem que ter suporte nutricional? Sim. Mas ela não pode exagerar, ela pode ganhar no máximo até 7 quilos. Então, esses são parâmetros que só fazendo uma individualização de cada paciente, a gente vai conseguir determinar, olha, você está ganhando mais. Eu faço as contas, às vezes o paciente fala, ó, você ganhou 600 gramas por semana, você comeu a meta. Eu ainda brinco, Dilminha, você dobrou e comeu a meta. Aí eu brinco com elas. Então, você não pode. Eu falo para elas, não pode, entendeu? Mas tem que ser uma coisa consciente e equilibrada. A gente também não pode achar que, ai, eu engravidei com 100 quilos e agora eu tenho que fazer dieta. A restrição calórica na gestante obesa é prejudicial, porque ela também pode levar a um quadro de desnutrição e prejuízo fetal. Então, tem que ser feito um ajuste junto com a nutricionista de um cardápio variado, uma suplementação adequada para que essa paciente não tenha um ganho de peso exagerado, não falte nutrientes e ela tenha uma gestação tranquila. é muita coisa para pensar, é muita coisa para controlar. E você que é mãe, você precisa de ajuda. Tá? Então, profissionais, se cerquem de bons profissionais. Paula, eu acho que você deu um show. Obrigada, Eu obrigada. não Sim. acredito que é a sua primeira live. Eu vou olhar lá, vou fuçar no seu Instagram, porque você fez outras lives. Você teve muita vontade, legal que você explicou, como se você estivesse no consultório. E isso é muito legal, porque os pacientes podem ver como que é você no dia a dia. Foi muito bom ver o intrusinho aí. Só vimos o vulto, né? É, É, e isso é bom porque mostra que você também é mãe. sim, eu E tenho 2 filhos e eu posso falar para vocês, eu tive diabetes gestacional, tá? Eu tive uma gravidez considerada de alto risco, eu tive uma gestação. Quando a gente vivencia, a gente cria mais substrato para poder falar para o outro, sabe? Eu vivenciei isso, eu mudei meu mindset, eu mudei minha forma de atuar. Eu falei que depois que eu virei mãe, a minha vida mudou como obstetra. E eu acho que isso só acontece quando a gente sente na pele algumas coisas, entendeu? Então, eu digo isso para as minhas pacientes: você tem que mudar, porque isso vai repercutir na saúde do seu filho. Então, hoje eu vejo o quanto, às vezes cada vez que eu estudo, eu falo que eu queria engolir meus filhos e fazer eles de novo, entendeu? isso é bom. Mas as coisas têm que ser desse jeito. A gente tem que aprender com os erros, né? A gente aprende, mas a gente quer oferecer para o outro aquela solução sem o mesmo erro, É o processo evolutivo. né? Esse é o processo evolutivo. E nós, como médicos, a gente tem que aprender. É muito engraçado. Eu mudei 2 vezes muito o sentido da medicina, do sentido que eu tinha, que eu dava para a medicina, por causa de pacientes que eu tive. E aquilo foram mudanças muito bruscas na minha vida. Eu também, porque eu sou ginecologista e fiz pós em medicina integrativa, terminei agora em setembro uma pós de obesidade e
tudo foi por conta de uma questão pessoal mesmo, que eu senti que eu precisava oferecer mais para mim, para minha família e para quem me busca. E eu me redescobri cada vez mais dentro da medicina por conta desse processo todo, né? Bom, muito obrigado pela presença. Essa live vai ficar gravada, vai ficar também no canal no YouTube, que eu vou até a semana que vem ver se eu organizo de lançar as lives que estão faltando. Agradeço muito mesmo a presença e precisamos marcar mais vezes. Opa, estou à disposição. Agora que eu já perdi o medo, já perdi a vergonha. Vai ser um prazer. E, pessoal, sigam a doutora, tá bom? Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite, doutora. Boa noite para Muito todos obrigado. vocês. Obrigada também pelo convite. Estou à disposição para novos encontros. Muito obrigada a todos que entraram na live. Uma gratidão enorme por vocês. E podem me chamar no direct. Vou ter o maior prazer em responder as perguntas, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos, viu? Beijão. Tchau, tchau.